Cozinheiros, estão prontos? Então vamos cozinhar. Olá, cozinheiros, bem-vindos de volta. E hoje nós vamos preparar o enroladinho de pão de forma. É um lanche bastante rápido, fácil de preparar, ele fica bem crocante e suculento. Para isso, nós vamos utilizar o pão de forma sem código. Eu aqui no caso, eu cortei as códigas do meu pão de forma, mas vocês podem estar utilizando o pão de forma sem as códigas. Vamos precisar ainda de fiambre. A quantidade de fiambre é a mesma da quantidade de fatias. Eu aqui cortei no meio para ficar mais fácil colocar no pão. Vamos precisar de mussarela fatiada. Eu fiz um preparado de tomate, orégãos, sal e azeite para passar no pão. Pode substituir por maionese quem preferir também. Peguei todos os ingredientes e coloquei no mix para ficar bem misturado. Vamos precisar ainda de farinha panko. A farinha panko nós conseguimos comprar numa superfície grande comercial. É uma farinha um pouco mais espessa, um pão ralado um pouco mais espesso para dar uma crocância ao nosso lanche. Vamos utilizar ainda um ovo depois para passar o nosso enroladinho e palito. Vamos iniciar a preparação da nossa receita abrindo o nosso pão de forma. Tenho aqui uma tábua de corte, casa minha é a branca, para quem tem baixa visão pode usar a escura, pode e deve. Vou precisar também de um rolo da massa. Vou posicionar a minha fatia de pão na minha tábua de corte e com o rolo vou passar sobre o meu pão para que ele bem fino. Vou fazer isso de ambos os lados. Primeiro faço um lado, viro e faço do outro lado. Eu tenho um prato à minha direita para ir colocando todas as minhas fatias que eu já passei no rolo. Vou fazendo isso com todas as fatias dos meus pães. O passo é rechear então as fatias do meu pão. Vou colocar sobre o centro da minha tábua. Vou buscar o preparado de tomate que já fiz previamente e vou localizar a minha fatia com o auxílio de uma colher. Vou colocar um pouquinho sobre a fatia e esparramar um pouco sobre a fatia. Quem tiver alguma dificuldade pode usando a mão e espalhando com a mão desde que seja higiênico. Vamos então buscar as fatias de fiambre. Como eu disse, eu cortei o fiambre no meio, mas eu vou colocar 2 pedaços, porque como é uma fatia pequena, para ficar mais acondicionado na minha fatia de... Vou colocar então dois pedaços e vou buscar a mussarela, que também vou colocar uma fatia. Vou pegar, vou localizar e vou colocar sobre o fiambre. Feito isso, então, vou buscar a ponta do meu pão e vou enrolar para dentro com as fatias, para que se forme um rolo. E depois vou buscar um palito para fechar para o próximo passo. Vou fazendo isso com todas as fatias. Pego mais uma fatia, passo o tomate, vou buscar dois pedaços de fiambre que eu já cortei previamente, localizo a minha fatia, coloco por cima e vou buscar então uma fatia de mussarela. Podem colocar outro queijo se preferir também. Vou enrolando, fica bem apertado, vou buscar o meu palito e vou fazendo esse processo até terminar todas as fatias dos meus pães. Já tenho aqui todos os meus pães enrolados e o próximo passo será quebrar o ovo numa tigela, bater com o auxílio de um garfo e vou usar então o ovo, vou passar o meu pão no ovo, depois vou colocar a minha taça do panko do meu lado direito e vou passar o meu enroladinho lá para dentro para que ele fique bem agregado. Tenho um prato à minha frente e coloco o meu enroladinho depois de ter empanado, coloco dentro do meu prato. Vou fazendo isso com todos os meus enrolados. Passo primeiro no ovo e depois no pão. A quantidade de ovo vai variar de acordo com a quantidade de enrolados que queira fazer e também do tamanho do ovo. Caso o ovo seja pequeno, pode ser necessário colocar mais um ovo. Para preparar o nosso enrolado de pão de forma, nós vamos utilizar a nossa air fryer. Vou colocar na minha air fryer um papel vegetal que tem uns furos, vocês podem fazer. Vou localizar o meu pão enrolado, vou colocando dentro do meu cesto. Não deve colocar um sobre o outro, que senão ele não fica bem assado e vai perder a crocância. Aqui no meu, eu consegui colocar 4. Lembrando que tudo que vai na air fryer precisa de um pouco de gordura. Eu vou então pegar o meu borrifador
contador de azeite e vou borrifar sobre os meus pãezinhos um pouquinho de azeite. Feito isso, vou levar para assar durante 10 minutos na temperatura 180 graus. Passado então o tempo de cozedura, tenho aqui então o nosso enroladinho. Lembrando que nós temos que retirar o palito e, dependendo do número de enrolados que eu fizer, vou repetir o processo. Vou agora então cortá-lo. Ele tá muito crocante, muito suculento, ficou muito bem recheado, o queijo tá bem derretido. E é isso. Aproveitem, deliciem-se e tenham um bom apetite. E se gostaram, ative o sininho, subscreva o canal, deixe um like, comentem e até mais!